Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje nós temos uma edição super especial de 1 ano. Estamos fazendo 1 ano, Gui. Parabéns pra gente, Hilda. Conseguimos! Conseguimos. 1 ano com 25 convidados e 54 episódios até o momento. Uau. E nós entrevistamos pessoas que moram em 14 países, Gui. 14! Caramba. E países assim que a gente nem imaginava, né? Tipo Suécia, Rússia, Irlanda, né? Que não são países assim que os brasileiros normalmente querem ir, né? As pessoas normalmente querem ir para Estados Unidos, Austrália, né? Alguns países da Europa, Com Inglaterra. Mas então foi muito legal, muito instrutivo. Foi interessantíssimo, porque tinha vários países ali, principalmente a Rússia, que eu não sabia quase nada. Então a gente está saindo desse podcast mais inteligentes, mais cultos. E, nossa, muita risada também. Então a gente vai rever os nossos convidados, a gente vai passar pela lista aqui e relembrar um pouco dos melhores momentos desse 1 ano. Vamos ver aqui, a gente riu muito, quem ouviu, se não ouviu ainda dá para ouvir, né? Tá lá, eles estão disponíveis, estão todos os episódios lá no nosso podcast Cidadãos do Mundo, que você pode ouvir em todas as plataformas digitais, como Apple Podcasts, Spotify, YouTube também, e é só áudio. Então tem vários lugares onde você pode ouvir e vale muito a pena. Cada história muito, muito 10, assim, muito interessante. A gente descobriu coisas maravilhosas de cada lugar, de cada pessoa, até muitas pessoas que são nossos amigos aqui, a gente descobriu coisas que não sabia ainda, que foi muito bacana. Então vamos dar uma passadinha aqui, rapidão, para não perturbar muitas pessoas que estão ouvindo, só pra gente dar uma relembrada, e se você não ouviu, ouça. Então, a nossa primeira convidada, os primeiros episódios a gente falou da gente, basicamente. Eu, Gui e a Gabi, né? Que a gente convidou para vir aqui hoje, mas para variar ficou. E o Gabi. Então a gente falou da gente, contamos as nossas experiências, que nós também moramos fora. Eu morei na Califórnia, agora moro no Japão. O Gui morou no Japão, agora mora em Ohio. Ohio, em Bowling Green. Bowling Green, Bowling Green, man. Bowling Green. E a Gabi agora, que mora em Tóquio. Né? Agora, a Gabi tá em Tóquio, mas não quer nem saber da gente. Conversamos, a gente deu bastante risada também nesses episódios, que estavam nós três. Muita risada. Muito bom. A gente focou bastante no Japão também, curiosidades sobre o Japão, né? Embora a gente sempre fale, né, com todos os nossos convidados, coitados, a gente chama eles aqui para contar as histórias deles e a gente acaba falando as nossas histórias. A gente sempre comenta, mas aqui no Japão é assim, aqui nos Estados Unidos é tal, aqui em Bowling Green é assim. Na Flórida, que o Gui morou na Flórida também. Então a gente sempre acaba puxando a brasa para nossa sardinha. Mas enfim. Então vamos lá, dar uma passadinha aqui. A nossa primeira convidada foi uma amicíssima nossa, produtora de cinema, de propagandas, de comerciais. A Mariana Pisani, né, que é nossa super amiga, que morou também no Japão, mas ela morou na Inglaterra, na Espanha, e ela fez um rally super legal, o rally da Mongólia. Passou por 40 e poucos países, né? 40 e pouco, foi isso? 40 e poucos países, se eu não me engano. Não, e essa com certeza foi a parte que mais me marcou da entrevista dela, porque rally, eu não sabia que dava pra passar tantos países só com corrida de rally. E ela, acho que ela comentou também que, tipo, não tinha nada pra comer, tinha leite de camelo. Leite de camelo. Tinha lugar que ela falava, que comida é essa? Não olha, não pergunta, come e cala a boca. Ficou sem tomar banho, né? Não, essa foi uma pergunta super... Nossa, mas tomava banho como? Não toma banho, né? E vimos que não é o tipo de passeio pra gente, né? Infelizmente. Mas... Eu quero fazer um rally mais limpinho e que a gente fique em hotel, dê pra passear direitinho. Mas enfim.
Aí a segunda convidada foi a Verônica, que é uma doida, 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 que é mochileira, que também já foi para 40 e tantos países, pelo menos da última vez que a gente conversou com ela. E ela agora tem uma Kombi Home. Combi Home, exato. E a Verônica trouxe a importância de você explorar a América Latina, seu próprio país também. Ela mudou muito a perspectiva pra mim disso, de você não precisa para você viajar, não é você necessariamente pro exterior, né? Para você sair da Uhum. sua cidade, isso já é uma grande aventura, isso eu achei muito legal É, dela. exatamente. Ela até comentou, né, de um menino, lembra que mora em Louveira, morou em Louveira a vida inteira, que é uma cidade até bem próxima a São Paulo, mas nunca tinha ido. E Uhum. aí foi para lá com já um jovenzinho, né? E ficou impressionado com a É, cidade e tal. Então, essa é uma mensagem bacana pra gente. Que agora eu tô sim. tentando seguir, né? Eu tô tentando viajar mais pelo Japão também. Aham. Vou completar minha lista das 47 províncias. Então, Sim, né? aniversário da Hilda também aí. É hoje, né? Hoje, né? Quando for ao ar, parabéns, Hilda. E todo ano a Hilda faz uma viagem especial no aniversário dela. E esse ano ela vai explorar aí outros. Faltam poucos. Poucos, Faltam mas daqui a 20 pouco. províncias, mas eu acho que eu vou explorar umas 7 ou 8 províncias agora no final do ano. Mas enfim, depois essa é uma história para outro dia. Aí a gente entrevistou o amigão do Gui, que faz outro podcast. Vocês têm o podcast Tem os Menino Pod, que também tá no ar. O Renato. E a gente conversou com ele como que ele saiu carioca. Foi parar no Carioca Japão. Negro, que não tem nada a ver com o Sim. Japão. E Nerd japonês, né? É um otaku. otaku, Um otaku. veio estudar agricultura, e agora trabalha numa imobiliária Sim. lá em Foi muito Tóquio. legal. Foi É, bem bacana, foi bem interessante também, uma história de vida, assim, que, pô, ele tá conquistando os sonhos dele. E é muito sim. legal, né? E é um rapaz novo ainda, mas que É, foi atrás do que ele gosta, e do que acredita e tá com dando certeza. resultado. E o que mais me admira, assim, nele, nessa entrevista, é uma pessoa muito eclética, assim. Então, a gente conversou desde Anitta, Beyoncé até J-pop e One Piece. Nada a ver, assim, uma coisa com a outra, mas isso é também, né, muito legal. É um cidadão do mundo, então foi muito bom. Né? Depois disso, a gente gravou um especial sobre Ah, Hollywood, sobre os atores brasileiros que estão fazendo sucesso, ah, né, pelo mundo e tal. Também foi sim, bem bacana, muita gente muito. interessante. Aí a gente acabou não comentando algumas pessoas, como aquela Laísla Oliveira, né? Aham. Agora tá Que crescendo, só tá, Bruna tá que tá. Marquezine, né? Agora, Bruna Marquezine, pois é. Então, olha os brasileiros aí invadindo o mundo do sim, cinema. Sem contar os nossos amigos aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, aí a exato. Paladini e tal. Sim. Depois, a gente entrevistou nossa amiga Karina, Karina de Almeida, que também morou no Japão. Aí casou com um americano que conheceu aqui, um militar, e foi parar nos Estados Unidos, agora está lá na Carolina do Norte. Sim. E antes E- ouvia assiduamente o nosso podcast, agora ela ouve de vez em quando dá tempo. Não, mas a Karina sempre comenta, ela sempre posta lá, muita gratidão a ela. O dela, eu achei engraçado, assim, que a gente tava conversando e a gente acabou falando de. Não foi com ela que a gente acabou falando de Nova York? Não, a gente falou depois. Depois que a gente comentou com a Tânia, que é amiga dela, que Aham. ela nos apresentou e que a gente acabou entrevistando, Sim, sim. que mora em Nova York. Aí ela comentou que ela ouviu o podcast e não gostou muito do que a gente falou sobre os americanos, sobre a falsidade dos americanos e tal. Que ela não acha, não. Ela acha que eles são super bonzinhos mesmo. A Karina já Sim. tá americanizada, vendida já. A Karina comentou também sobre a importância da língua Ah, materna e isso. tal, É. né, que ela tem dois filhos também, então, muito legal, Português muito como língua de bacana isso. herança. É. Sim, E ela tenta manter o português vivo lá com os meninos dela. O Daniel e o Benjamin, olha só, dois nomes que dão super bem em inglês e português, né? Daniel e português. Benjamin. Escreve exatamente do Sim, mesmo jeito e a pronúncia é um pouquinho diferente, mas legal. E ela tá lá, lutando para eles falarem as duas línguas, né? sim. E aí depois a gente entrevistou o Paladini, cara. Paladini que tá cada dia mais chique, né? Fazendo maquiagem
para seriados da Sim. Apple Artistas de TV, Hollywood, nossa, trabalhando muito. com a Rashida Jones, gente desse nível, né? Sem Ai, contar que muito. ele maquiou a Sadako, né? Esse foi um grande tema, né? Sadako versus Ah, Samara, Sadako versus não sei o que lá. com ele a gente deu muita, mas muita, muita risada, né? Que Sim. foi uma das entrevistas mais engraçadas que a gente fez. Exato. Se você quiser um podcast para levantar o seu humor, levantar sua astral, dar muita risada, e ouvir gente falando muita besteira, é esse episódio com o Faladini, porque a gente, nossa, a gente falou de tudo, a gente deu muita risada com ele, e É. até sobre. A gente ficou até preocupado, né, uma hora. Vai que a polícia daqui a pouco bate aquele do governo japonês, porque a gente ficou sacaneando lá. A gente sacaneou os japoneses e tal. Muito Não, mas bom. ele é muito legal. Além de um profissional extraordinário, é um ser humano super maravilhoso. Então, Sim. muito legal. Abraço, Pepe. E daí a gente foi para Irlanda. O Alessandro, chegou lá na Irlanda com o quê? Tinha o quê? Trinta e É, sete euros 20, no bolso. 30, era muito. E sem saber falar, Sem sem saber falar saber uma falar inglês. palavra em inglês. Aí chegou lá, Ah, não sabia como ir, onde chegar, onde que ele tinha que ir. Não sei como ele chegou, mas chegou, né? E chegou na apre- coragem, né? aprendeu inglês, renovou visto assim no último momento, né? Em algumas vezes e tal. Aí acabou conhecendo algumas pessoas, voltou para o Brasil, veio para o Japão, casou com uma brasileira que foi passar uma temporada lá também, foi estudar na Irlanda. E eles acabaram vindo ao Japão, ele morou por aqui um tempinho. Depois ele se separou e voltou ao Brasil, onde ele ainda reside, lá em Curitiba, e abriu a sua própria empresa com algumas pessoas que ele conheceu na Irlanda, né? Ele é Uhum. motion graphics designer. Tá super bem lá no Brasil e tal. E foi bem bacana também, foi interessante. Ele contou algumas histórias bem legais sobre a Irlanda, sobre os lugares onde ele trabalhou, Sim, as a coisas cultura do pub também, ele do explicou bem pub. legal, né, pra É. gente. E depois, né, do expediente, como ele trabalhou no pub, e depois do expediente eles sentavam juntos lá para tomar uma última cerveja juntos e conversar. Isso é muito legal, né? É. Assim, ele falou, isso é bem irlandês e é uma coisa bem bacana que a gente não sabia. É. Não, o dele foi incrível. Acho que para as pessoas assim que estão em curiosidade de saber como que é você largar tudo e arriscar, e ir na cara e na coragem, esse é um episódio incrível, porque ele é experiência viva disso, né? É. Ele foi. Porque ele tinha esse sonho de falar inglês, que ele lembra que ele contou É. que ele falava que ele achava que a pessoa que fala inglês era super culta ou alguma coisa assim, e que ele tinha que aprender inglês, né? Então, por isso Aham. ele na cara dura ele foi para Irlanda, tal, juntou dinheiro, tal, e foi para Irlanda. Então, bem bacana, muito muito legal. Aí depois eu entrevistei o Noriega, né? O Maurício Noriega, que é meu amigo de faculdade, a gente estudou juntos, tal, jornalista renomado, super gente fina. O Gui não pôde participar naquele dia, porque foi no meio da semana, então eu acabei gravando o podcast sozinha com o meu amigo, porque, embora ele more no Brasil, ele é comentarista esportivo, ele trabalhou muitos 23 anos na Sport TV, agora ele está aí fazendo Transamérica, fazendo vários programas diferentes, além de escrever para jornais, revistas e ser autor de livros e etc. sobre técnicos de futebol. É um cara super bacana, um dos mais entendidos em esportes no Brasil, na minha opinião, e um cara super legal. E ele viajou muito, ele cobriu Copas do Mundo, ele cobriu Olimpíadas, então viajou bastante pelo mundo inteiro. Tem histórias engraçadíssimas para contar. Eu lembro dele falando que ele aprendeu a pedir água mineral em russo, que era a única coisa que ele sabia falar. E Que eu ele não fez uma lembro viagem como é que à é. África, né? Incrível também, que foi muito legal. África do Sul, que ele viu Mandela, né, que para É, ele foi um highlight na carreira dele, que na verdade é um highlight na vida de qualquer um, né, encontrar o Mandela. Mas com enfim, certeza. então foi bem bacana também. Aí dali a gente foi para Espanha.
A Camila morou em vários lugares, né? A Camila morou nos Estados Unidos, morou na Irlanda, mora aqui no Japão agora, mas viaja bastante. E ela contou pra gente de uma viagem super legal que ela já fez 2 vezes, que é a doida, que é o Caminho de Santiago. Aquele caminho ela andou o quê? 800 quilômetros em um mês. É. Não, e na minha, eu lembro que eu perguntei, falei, mas peraí, você demorou. Eu ia quase que. Não sei se ela falou antes ou se eu realmente perguntei, mas na minha cabeça era uma viagem de, no máximo, uma semana. Quando ela falou 30 dias, 30 dias andando 30 quilômetros todos os dias. E foi, nossa. saiu de onde? Saiu de Portugal ou da França? Daí foi para Espanha e percorreu todo esse caminho, que é o tal do Caminho de Santiago. Chegou lá e tal, depois de 800 É. E quilômetros. ela disse que saiu mudada dessa viagem, então É. todo dá vontade de fazer, dá vontade de fazer quando você escuta o podcast, porque o jeito que ela explicou as mudanças que ela falou que ela teve, aí eu não sei se Eu só de pensar, falar, dá 30 quilômetros no dia. Ai, É, não. Eu ando 6 quilômetros quando eu vou a Tóquio e já fico acabada. E isso é. porque eu ando e sento, né? Então, ela anda o dia inteiro. Acorda, anda, 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 anda. Dorme, acorda, anda, 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 E eu anda. ainda perguntei pra ela, Camila, quantas calças você levou? Alguma coisa assim, quantas camisetas? Ela falou assim, pelo amor de Deus, né? Porque não pode levar Tive muita que coisa porque contar. eles carregam a É, mochila nas costas. Então ela falou que tinha que carregar 12 quilos e era só. Inclusive tinha racionamento de papel higiênico até, né? é, Podia levar só um pouquinho e tal. Complicadíssimo lá, né? Mas ela foi 2 vezes, ela quer ir novamente. E a mãe dela, que tem 70 anos, está se preparando para fazer uma das etapas, que são 100 quilômetros. Como já é uma senhora, mas ela uhum. quer ir porque ela viu que a filha ficou tão empolgada, achou tão extraordinário, significou uma mudança tão significativa na vida da Camila, que ela também quer fazer. Então, É, mas foi contagiante. O jeito que ela falou, realmente, ela devia ser embaixadora desse passeio, porque dá vontade, dá vontade. é. Daí a gente foi para a Argentina com o Natan, que é um menino que a gente não conhecia. Sim. Ele foi aluno do meu melhor amigo lá no Brasil e a gente se conheceu através desse meu amigo. E ele está estudando medicina na Argentina. Aí ele contou pra gente por que que ele foi para lá, com a faculdade AUBA, né, que é a Universidade de Buenos Aires, que tem 4 prêmios Nobel, que o Brasil não Aham. tem nenhum. E só a universidade que ele estuda tem 4, para a gente saber o nível da faculdade que ele está Sim. e da oportunidade que muitos brasileiros podem ter também de ter um ensino de alto nível e de graça, De né? graça. Não, isso foi incrível, assim, pra mim isso na América Latina não existia, assim, de você conseguir um. Por isso eu tô falando que a gente sai super bem informado. A gente tá saindo super bem informado desse podcast porque essas pessoas trouxeram informações que não. Eu não sei como as pessoas não sabem disso. Eu fiquei pensando, tanta gente querendo, igual o Nathan explicou, né? Tantas pessoas querendo ali investir o tempo delas, dinheiro, muito, muito, muito dinheiro pra entrar numa faculdade de medicina no Brasil, não conseguem, nem sabem que existe essa possibilidade, né? De É, estudar na Argentina. sim, super bacana, né? E além do Natan ser uma gracinha, né? Esse encontro era pra ser, né, Hilda? Porque você nem sabia que ele foi aluno, né, do seu É, amigo. a gente era amigo pelo Facebook, e aí eu vi que ele morava na Argentina, então eu entrei em contato e falei, pô, a Argentina é legal, né? Como será que é morar na Argentina, ser um brasileiro na Argentina? E aí conversa vai, conversa vem, a gente viu por que que a gente era amigo, através desse meu melhor amigo, que infelizmente já faleceu, e que foi professor dele, que foi um encontro bem interessante. Aí a gente entrevistou o Bena Lobo, o Bernardo Lobo, né, que é filho do Edu, um dos maiores nomes da MPB. O Bena também é cantor, compositor, é um cara fantástico. Acabou de lançar um novo disco. Ele mora em Portugal agora. Esteve no Japão fazendo uma tour com o pai. O Edu Lobo voltou ao Japão depois de 40 anos. A gente teve um probleminha nesse dia com o Eu fuso entrei nos horário. últimos 5 minutos da entrevista.
E eu entrei Mas por acaso, uma hora antes, não sei por que cargas d'água, eu fui verificar se o equipamento estava todo em ordem e tal, e o Bena estava lá já. Porque naquela noite que a gente gravou, tinham mudado o horário de verão em Portugal, e a gente não sabia, porque era diferente do resto da Europa. Enfim, aí tinha adiantado uma hora e a gente não sabia. Graças a não sei o quê, algum eu, santo aí. é, e eu fiquei tentando ligar pro Gui, mas o Gui devia estar dormindo, porque era cedão lá aí em Ohio, né, Gui? É. O Gui Aí quando conseguiu eu entrar. entro, e já estamos no final. Ai, mas mesmo assim, nos últimos 5 minutos, eu ainda consegui perguntar sobre o bacalhau de Portugal, a inspiração de Portugal nas músicas dele. É, Foi bacana, ele contou, assim, como as pessoas de lá são, a fama dos portugueses, então, é. Como é que é o relacionamento entre brasileiros e portugueses? Foi bem portugueses, legal, né? interessante. Daí, a gente passou para o Robson. O Robson a gente também não conhecia. E ele foi indicado pelo Natan. Por quê? O Robson tinha um sonho na vida dele, que era ser médico. Só que, assim como o Natan encontrou vários problemas para entrar numa universidade federal no Brasil e tal, e ele acabou indo parar na Rússia. Mas primeiro, olha só, ele não estava conseguindo entrar na faculdade de medicina, então ele falou: ah, vou estudar alguma outra coisa para ter uma profissão. Ele se formou em arquitetura, trabalhou 10 anos como arquiteto no Brasil, e aí Uhum, finalmente juntou um dinheiro e tal, e apareceu uma oportunidade para ele ir estudar medicina na Rússia. sim. E detalhe, Detalhe, em russo, é em russo e ele sabia nada de nada. russo. Não sabia nem o alfabeto em russo, mas ele foi para lá, em 6 meses estudou na Rússia, perto lá de Moscou. Aí ele foi estudar medicina, depois de estudar 6 meses de russo, mais ou menos para saber o básico e se virar. Ele foi estudar medicina em Vladivostok. E olha só que bacana, em julho deste ano ele se formou. Ele Parabéns, Robson. Que orgulho. realizou o sonho de ser médico na Rússia, indo estudar na Rússia. Assim, é um dos maiores exemplos pra gente aqui. Eu acho que foi uma das histórias mais comoventes para mim, Com mais certeza. interessantes dos nossos convidados, porque ele batalhou e durante Uhum, muitos anos para conquistar o sonho da vida dele, que era ser médico. E sim. agora ele é um doutor Robson. Sim. Não, o Robson e o Natan. O Natan também foi pra Argentina sem saber falar espanhol, né? Então, os dois é É, exemplo assim de mas que espanhol é mais parecidinho com português, né? Agora, russo, português, filho, até as russo, palavras, realmente. até o Ah. alfabeto é diferente. São Então, dois sonhos impossíveis que ele fez é, possível. Aprender uma língua totalmente diferente da é, sua em pouco tempo e fazer medicina. Não, e o Robson tem essa coisa dele ter se formado em arquitetura e podia falar, ah, agora tô bem, tô com a minha empresa aqui e tal, e sossegar ali, mas não, ele foi atrás do sonho dele, o sonho da vida, ele queria ser médico e pronto, conseguiu. Isso Ah, é, nossa, é é lindo fantástico. isso, né? É, E ele mora em um lugar onde faz, acho que 54 graus negativos. Não, morava, né? 23, né? Morava. Morava, né? Ficava menos 50 graus. Era um absurdo de frio. Nem sabia que E isso era possível, a mas. gente aqui Nossa. reclamando, ai, tá 12 graus, ai, que frio, né? Ele lá com menos 54. Ai, mas foi uma das histórias mais comoventes para mim. De lá a gente foi para Califórnia. A gente foi entrevistar o Wagner, que morou Wagner. também no Japão. Eu conheci ele aqui e ele morou na Inglaterra. Ele foi estudar na Inglaterra, daqui do Japão ele foi para Inglaterra, voltou para o Brasil, se formou numa faculdade lá, tal e começou a trabalhar. E agora ele mora na Califórnia e viaja Sim. para lá e para cá também. Ai, vida boa, né? Vida boa. Ele É, viaja pra caramba. A viaja gente. muito, muito. Toda hora que a gente vê, ele tá em algum país diferente. Sim. Super gracinha também. Outra história de superação, porque ele veio ao Japão, mocinho ainda, veio sozinho, sem a família, juntou dinheirinho, foi estudar, porque ele queria Hum. alguma coisa a mais para ele. Ele trabalhou em fábricas e nos finais de semana ele fazia bico, né? A Flavinha estava contando, ele trabalhava para o pai da Flávia, que foi Verdade. outra entrevistada nossa,
Ele trabalhou como garçom lá nos fins de semana para ganhar um dinheirinho a mais, tal, e juntou esse dinheiro para poder estudar. Olha aí. E valeu a pena. O menino agora tá super bem. Tem a casinha dele, casado lá nos Estados Unidos Sim. e viajando para lá e para cá. Aí a gente entrevistou o Johan, que é um cantor, modelo, que é super gente boa, doidinho, despirocado. A gente falou um monte de palavrão. Teve um episódio dedicado a isso, né? Como que é bom falar palavrão e a riqueza, né, do palavrão em português. A necessidade e a riqueza dos palavrões em português, né? É. E foi muito legal. O Johan também, tá? Agora ele tá na Califórnia, também é outro que viaja muito. Morou no Japão, vive pela Europa, pelos Estados Unidos, Brasil, e gravou aí clipes, gravou com a Gretchen no Brasil. Falamos de Gretchen também no É, podcast. agora ele tá fazendo clipes lá na Califórnia. É um cara sensacional também. A gente riu muito também na entrevista com ele. Foi bem legal. De lá, Sim. a gente foi para Nova York. New York, com New a York, New York. Tânia. A gente foi falar com a Tânia, que é amiga da Karina. Ela ouviu o nosso podcast, que ela viu o comentário da Karina. Ela resolveu comentar alguma coisa que a gente falou sobre Nova York. Eu acho que foi isso. Que ela concordava e tal. E a gente convidou ela para falar um pouquinho mais sobre como é morar em Nova York. E foi muito legal porque ela deu umas dicas fantásticas para ela conseguir um apartamento sensacional em Manhattan, Sim. na ilha, no miolão de Nova York, que é super caro, super difícil, mas ela conseguiu um apartamento de baixo custo, um apartamento super legal, lá pertinho da Empire State Building. A gente conversou tanto, porque ela é Nikkei, então ela trabalhou na É. Disney, lembra? Ela comentou Sim, sobre... ela trabalhou na Disney Four Seasons. Ela Agora, deu detalhes, né, de como que é trabalhar nesses lugares. foi muito legal, porque a gente brincou que o Mickey, ele é muito bravo, né? Tem regras muito rígidas para ter que sorrir o tempo inteiro. Se não O sorrir, Mickey o Mickey vai tá lá lá e... com um taco de beisebol atrás de você. Mas foi tão legal, então, assim, a gente tinha tanta coisa para comentar que a gente falou desde Disney, Mickey, até ódio aos asiáticos, né? Que Sim. esse yellow, Durante a yellow hate pandemia, né? durante a pandemia e tal, É, que ela sentiu na pele morando lá nos Estados Unidos, passando por vários outros temas, né? Tanto que a gente falou tanto, 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 que foram 3 episódios. acho que foi a nossa primeira entrevista, né? Que teve Sim, três sim, foi. partes. A gente só teve 2 com 3 partes. Teve a dela e a do Mas Alberto. Mas foi foi muito muito legal. legal, Muito e era legal. uma pessoa que a gente não conhecia também, foi bem bacana. De lá a gente foi pra Califórnia de novo, para conversar com a minha amiga Débora, que eu conheci quando eu morava em Los Angeles. Nós estudamos juntas, juntas não, nós estudávamos lá na Faculdade de Santa Mônica, Santa Monica College. Só que a Débora ficou para lá, ela já é cidadã americana e tal. Uhum. Ela tem um trabalho super bacana, que ela é babysitter de filhos de celebridades. Então Sim, é muito legal. Ela não pode falar, claro, para quem ela trabalhou, mas para uma dessas celebridades ela trabalhou durante 14 anos. Ela praticamente criou os filhos dessa sim. pessoa. E é muito bacana, porque ela cria laços com essas crianças, que hoje já são adultos, inclusive. Ela explicou muito essa cultura de você ser uma nanny aqui nos Estados Unidos, como que você é tratada, como que É. você é bem remunerado. Ela viu Paul McCartney, não é? Tocando O Paul piano. McCartney Nossa! tocando piano na sala, para ela e para os outros empregados esperando o dono da casa chegar, que não tinha chegado ainda. Mas ela conheceu Bill Clinton, conheceu várias pessoas. Ela trabalhou para gente bem bacana e acabou conhecendo outras celebridades através dessas celebridades. E é muito legal, né? E agora ela mora lá no norte da Califórnia, tá super Uhum. feliz, numa cidade mais riponga, mais tranquila, mas ainda trabalhando como nanny, né? Então é muito legal. Também foi bem bacana essa conversa. E foi bom para botar a conversa em dia. Daí, olha só, que bacana. A gente foi para na Suécia, em Estocolmo. A gente foi falar com o Tiago lá, que eu também não conhecia, a gente era amigo pelo Facebook, não sei porquê. Ele esteve no Japão, ele gosta muito do Japão. Aí, através de um amigo, a gente acabou se conhecendo. Eu chamei pra gente conversar, porque ele mora
na Suécia. E a Sim, gente não esse sabia daí a gente tava nada. curioso, né? É. Pra entender como que era morar lá. E foi muito legal, porque ele é de Belém do Pará, super tranquilinho, e ele é advogado, é artista, Não, ele se é, formou em três, sei lá, é quatro faculdades, três químico, faculdades. é tudo, o menino faz tudo. E aí, o que mais me impressionou, o que eu mais gostei da entrevista dele foi da cultura do fika. Do café, né? Café, de você, durante o trabalho, ter uma horinha lá que você senta e vai bater papo com os amigos, comer cinnamon rolls, tomar um Aham. café e conversar. E a qualidade de vida é super importante. A chefe pergunta para ele como que ele tá se sentindo, se ele tá gostando do trabalho ou não e tal. É. Quer dizer, outro nível, né? Ou cultura de trabalho boa é de lá. Mas o que mais me marcou da entrevista dele foi os micos e os perrengues que ele passou no começo, porque ele, Coitado, ele saía, esqueceu a carteira, depois ele perdeu a perdia a chave, carteira. depois. Também recebeu a carta da polícia e falou: ah, e agora? E aprendeu também a falar sueco. Foi aprender a É, falar, estudou lá e tal, aprendeu a falar bem. Tá lá bem situado agora em Estocolmo. E também viaja muito. É outro que é. toda hora que a gente vê tá em algum país diferente. Sim, o Instagram do Thiago é muito legal, que ele sempre posta lá os lugares que ele tá indo. Passa os fins de semana em 2, 3 países, né, que é impressionante. Tira várias férias, folgas, e aí pode Ai, viajar. Suécia, né? É, Suécia. Aí a gente foi falar com o Pedro, que é amigão do Gui. Sim, Pedro que conheci na faculdade, estudou no Japão, ele trabalhou nas Olimpíadas também e agora tá no Brasil. É, o Pedro é Ele, jornalista, ele estava estudando jornalismo no Brasil, aí o pai dele, que trabalha no Banco do Brasil, foi transferido para o Japão e ele resolveu vir junto. Aí ele terminou a faculdade de comunicação na Temple University, onde o Gui estudava e onde eles se conheceram. Foi para a Holanda e se formou em jornalismo lá, ah, é né? verdade, a gente falou muito da Holanda, né, com ele. É, Foi muito legal. ele gosta muito de esportes, né? Gosta de Sim, ele esportes. quer, Ele também sim, é meio sim. otakuzinho. Também gosta das coisinhas do Japão e tal. Então, para ele foi super bacana ter vindo para cá, É. ter estudado E, aqui, ter morado em Tóquio. e o interessante da entrevista do Pedro, que mesmo conhecendo ele por muito tempo, eu nunca tinha parado pra me tocar. Esse lance de você mudar com a sua família depois de adulto, né? Então, é uma outra aventura também, porque você tem que se adaptar, você passa isso junto com a sua família, que tem um lado bom, mas também deve ter um lado difícil. Então, é você mudar de vida completamente, do Japão pro Brasil, assim, depois de adulto. Eu achei isso muito interessante de ouvir a perspectiva dele. É, acostumado a ir nas baladas no Brasil, largou todos os amigos lá e veio para cá e falou que, por um lado, foi bom que a família se aproximou muito, porque eles dependiam muito um do outro, até por não Sim. falarem a língua japonesa Japonês, no né? início, é. Então foi bacana também, muito, muito inspiradora. Daí a gente foi para Paloma. Minha amiga Paloma, amigona minha, Paloma foi minha funcionária lá no Brasil. Mas a gente é super amiga. E ela casou com um piloto da United Airlines. Ah, E quando eu hum. tava lá nos Estados Unidos ainda, ela se mudou pra lá, teve filhos e tal. E ela se mudou pra Flórida inicialmente. Não Depois gostou da foi. Flórida, né? Não gostou, morou lá um tempão, mas não gostou. Eu fui visitá-la várias vezes. A gente passou muitos natais e anos novos juntas. A gente foi para Nova York no ano novo junto. Ela com a família dela, né? A mãe dela que também eventualmente se mudou para os Estados Unidos. Super gente boa, super doida. E como ela é mulher de piloto, ela pode viajar de graça. Então ela vai para o aeroporto e Unidunité, onde que eu quero ir, né? Onde que tem voo Primeira hoje? classe, Tem voo né? de... os Então. gatos dela viajaram de primeira classe. Daí ela conta várias histórias, né? E ela gosta muito de Amsterdã e tal, mas ela Ela pega. falou sobre do Museu do Sexo também, que foi super É, engraçado nesse episódio. que a gente também riu muito, né? Ela pega um voo e vai embora. Então ela conhece várias partes do mundo e tal. E foi bem legal. Também foi bacana conversar com a minha amiga, né? A Paloma indicou uma amiga pra gente, que a gente não sabia nada, né, Gui? Da Dona Meirelles. Nossa, muito bacana essa entrevista. Essa entrevista foi, acho que mais me pegou de surpresa, porque como eu não A gente, sabia era, nada, era uma surpresa atrás da outra, assim, mas uma surpresa fantástica atrás da outra. é.
Porque ela falou, o que que você faz? Então eu era caracterizadora, né? Caracterizadora é um pouco mais que maquiadora, porque ela Aham. faz a caracterização total de um personagem para cinema, né? Faz cabelo, faz maquiagem, faz tudo, né? Para criar um personagem no cinema, que é muito legal. Então você É. fez alguma coisa conhecida, né? Ah, então. Então, ela fez, você conhece o Cidade de Deus? Então ela fez Cidade de Deus, ela A fez gente ficou assim, de boca. Acho que internamente a gente tava em choque, porque. ela fez ensaio sobre a cegueira, trabalhou com Mark Ruffalo, ela maquiou Mark Ruffalo. Não, ela E pegou carona com o Mark pegou Ruffalo, carona com né? ele, tava no mesmo hotel lá que ele e tal. Mas assim, contou muitas coisas dos bastidores do filme, né? Da Uhum. filmagem lá do Cidade de Deus, Cidade que de na Deus. verdade ninguém esperava tanto assim no início, porque foi o primeiro filme do diretor, né, do Fernando Meirelles, que era diretor de comerciais e tal, e resolveu fazer um filme. E foi muito legal. E ela agora mora em Munique. Ela se mudou para a Alemanha porque a filha queria estudar lá e tal. Então ela falou: vamos mudar para lá então. Mudou. Ela não gostou muito do cinema alemão. E aí ela foi trabalhar em teatro. Ela falou: vamos trabalhar em teatro, vamos ver como é que é, trabalhar com ópera e não sei o que, deve ser legal e tal. E ela estava trabalhando lá e infelizmente veio a pandemia. Então o pessoal Hum. dessa área, da área artística e tal, ficou todo desempregado. E ela acabou indo trabalhar numa empresa ferroviária. Ela trabalha num trem que vai para 5 países. E que Ela sempre atrasa. é sempre atrás. E ela trabalha lá no, nesse trenzinho, servindo café e tal, e conversando com as pessoas, com os passageiros. E muito legal, uma mudança radical no que ela fazia, mas assim, muito bacana, super alto astral também. Também Muito. rimos muito, Sim. muito legal, uma história de vida muito bacana, muito interessante. E também uma pessoa que a gente não conhecia, então foi. É. E Não, assim, eu uma acho surpresa atrás da que. outra, né? É, com certeza. Os bastidores. O episódio inteiro vale a pena só por causa disso. Os bastidores de Cidade de Deus. Que ela contou cada história legal É, quando a que não é polícia nem bateu divulgado. lá e eles achavam, metade do elenco achava que eram os atores que faziam parte do filme, a outra metade não sabia lá que era a polícia mesmo, e tá assim, no morro, né? Uma situação meio. Foram quase sequestrados também. Então, Foram nossa, muito. sequestrados, né? Eles Foram foram sequestrados. sequestrados. Assim, é muito, muito legal. Várias histórias muito interessantes. Daí a gente conversou com 2 meninas, a Bia e a Rafa, sobre uma viagem muito interessante que elas ganharam num concurso feito pelo Consulado Geral do Brasil em Tóquio. Os vencedores, era um concurso de redação, e os vencedores passeavam no Peace Boat, que é um navio que ensina a história das guerras, etc. E vai passando de país em país, mostrando os malefícios das guerras, etc. Né? Eles têm palestras e tal. É um navio gigantíssimo. Tem lojas, tem karaokê, tem piscina, tem quadras dentro desse navio. Tem Sim. vários tours que fazem trajetos diferentes, tem itinerários diferentes. Elas fizeram um passeio de 15 dias em que elas visitaram Taiwan, Foram pra Coreia do Sul, Coreia, e vários portos Okinawa. no Japão, né? Foram para Okinawa e Sim. aprenderam bastante sobre a história. Trabalharam de graça numa plantação em Taiwan. Sim. Enfim, Esse Peace Boat, a gente chegou à conclusão que talvez não é pra gente também, porque. eu era doida para fazer, mas depois que elas ficaram contando, eu falei, acho que não é para mim, porque eu achei meio deprimente. Sim. Não, e é uma coisa muito legal, porque pra quem não sabe, esse Peace Boat, ele tem programas que ele viaja o mundo inteiro, o globo mesmo. Ficam 2 anos viajando, Sim. E você pode, como parando lá. voluntário, É. pode viajar o mundo de graça, assim, ganhando ainda. Ganhando entre aspas, né? Você ganha talvez uma ajuda, mas Uhum. você tá lá dentro trabalhando e elas contaram os detalhes, então. E aí a gente teve a participação especial da Marci, que é funcionária do consulado brasileiro e que acompanhou as meninas, porque na época elas eram menores de idade, então precisavam ser acompanhadas por algum adulto, né? Ser supervisionadas por algum adulto do consulado. Então a Marci, que é uma doidinha, foi lá também e apareceu no meio da entrevista, foi bem bacana, para elas relembrarem os momentos lá das viagens. O momento que a gente mais se divertiu foi quando contaram que a Marci caiu no mangue, caiu de um caiaque
no meio Ela de um veio mangue. pra comentar isso, na verdade. Ela... Então foi uma surpresa bem bacana. Depois das meninas, para mim, pessoalmente, uma das entrevistas mais legais também foi a segunda entrevista que nós tivemos 3 episódios com o Alberto Vaz, que é um Sim. engenheiro de som, ele é carioca, trabalhou na Som Livre no Brasil, na Mega Studio, com Pitty, Jorge Benjor, todo quanto é artista lá no Brasil, Fábio Júnior, todo mundo que a gente puder imaginar, ele trabalhou no Brasil, mas ele estudou nos Estados Unidos, estudou música lá, ele conta como é que foi essa parada de ir para lá e tal, ganhou bolsa. Agora ele é engenheiro de som de ninguém menos que a Sheryl Crow, que é a minha cantora favorita. Ele mora em Ai, esse Nashville. episódio foi muito, muito, muito legal. Eu acho assim que a gente acordou já super preparados, assim, mais preparados do que nunca, porque acho que 1000 perguntas, né? Você principalmente, né, Hilda? Por causa da Sim. Cheryl. É, ele contou E. muitas coisas sobre os bastidores dos shows, como que é, como que funciona, assim, que hora que ele chega lá, por exemplo, um show que vai começar às 8 da noite, ele tá lá 4 horas da manhã montando o Uhum. negócio. E aí ele sai de lá 4 horas do outro dia, que tem É, que desmontar tudo e tal. E aí as viagens que eles fazem, vão pelo mundo inteiro, fazem tour pelo mundo todo, mas não dá pra ver nada, né? Porque é. chega, tá Não, ele conta como. cansado, e É, depois tem que montar palco e ver se os equipamentos estão funcionando, se tá tudo lá, se tá tudo certinho. Foi demais. ele disse que já nem consegue nem mais aproveitar o hotel, né? De tanto que É, tão corrido nem, que nem, é. nem gosta mais. E ele Ah, também ele ajudou a produzir um dos melhores álbuns dos últimos tempos da Casey Musgraves. tem Golden Hour, minha cantora, assim, ai, meu álbum, um dos meus álbuns favoritos da vida. E quando eu vi o nome dele ali, eu falei, não acredito que eu vou entrevistar ele amanhã. E eu descobri isso, tipo, hoje, sabe? E um brasileiro, olha que orgulho, né? Um brasileiro É. trabalhando em um álbum, assim, que ganhou o Grammy de melhor álbum do ano. Que é, tipo, Uhum. é o prêmio mais importante do Grammy. Mais, assim, importante mais famoso, né? Que as pessoas mais esperam, que é o álbum do ano. É. E ele tá ali, o nome de um brasileiro ali. É, e ele coproduziu o último álbum da Sheryl Crow, que ela falou que ela não vai gravar mais álbuns, né? Ela vai gravar só singles daqui por diante. Embora ela esteja lançando alguns álbuns com compilações, etc. Mas álbum, ela não vai lançar mais. E o Alberto foi coprodutor, além de fazer a mixagem, que foi feita no Brasil, né? Uhum. E agora ele é também engenheiro de som nos shows, porque o brasileiro é super eclético, então ele é bom no estúdio, então ele trabalha no estúdio da Sheryl Crow, que ela mantém um celeiro lá da Uhum. fazenda que ela tem em Nashville, e também faz o som ao vivo. Ele vai nos shows e Durante a tal. tour. É, então o cara é demais, demais, demais e super gente boa, super tranquilo, super humilde, um cara Uhum. muito, muito, muito bacana. É, quem tiver curiosidade de como é trabalhar com música, principalmente, nossa, esse episódio é uma masterclass, assim, porque ele É, explicou detalhes de como funciona a indústria musical de um jeito, assim, que eu nunca, nunca, nunca tinha parado pra pensar, nem sabia como perguntar, e ele foi dando ali vários detalhes super legais, e ele conta detalhes de como que é trabalhar com a Cheryl, como foi trabalhar com a Casey, como foi conhecer a Dolly Parton? Imagina, Dolly é. Parton, né? E o fiasco que foi trabalhar com o Kid Rock foi a mais roubada da vida dele. Mas é um cara que vai atrás e tal. E, pô, muito legal também. É uma das entrevistas que me marcaram profundamente. Ah, com certeza. Por vários motivos, não só pela Sheryl Crow, né? Mas Sim. porque o Alberto também é muito, muito gente boa. E era um cara que eu não conhecia, eu conheci no backstage de um show na Austrália. Olha só que legal. Ele tinha acabado de começar a trabalhar para Sheryl nos shows. Uhum. Aí eu tava conversando com um dos músicos e eles falando: Ah, tem um brasileiro aí, né? Ah, é? Quem é? Ah, é esse cara aí, esse que tá passando aí. Aí eu falei: Ô, Alberto, você é brasileiro e tal? E a gente começou a conversar, e ficamos assim meio amigos. Eu não achei que ele ia participar, né? Que eu fiquei super feliz quando eu convidei para vir ao nosso podcast e ele veio. Super gente boa, super tranquilo. Até brinco com Muito. todo mundo e falo: Eu tenho o WhatsApp dele.
Mas muito legal, ele mostrou até, ele grava todos os shows da Cheryl e ele mostrou um trechinho pra gente, né? Sim, a gente teve um trechinho da Cheryl no nosso podcast. Olha que chique, Hilda. O soundtrack dela. E aí a gente entrevistou a Flavinha, que mora na Austrália. Olha só, ela também morou no Japão, foi onde eu a conheci. Fui na formatura de faculdade dela aqui, ela fez faculdade online, uma das primeiras, naquela época não tinha tanta gente ainda fazendo. Depois ela foi estudar na Austrália, onde ela conheceu o marido, casou, agora tem 2 filhos, está lá 12 anos em Brisbane, lá no norte da Uhum. Austrália. Nordeste? Acho que é no Nordeste. Muito legal também, contou muita coisa interessante sobre a Austrália que a gente não tinha noção. Eu não sabia que a comida lá era horrível, que É, então. não tinha tempero. Porque. Mas se bem que a comida australiana, aí quando você pensa em Austrália, a sua cabeça não vai logo em algum prato, né? Hum. Acho que eu nunca tinha parado pra pensar na culinária deles, mas ela falou que não gostou, e ela também falou curiosidade sobre canguru, Ela falou que não que não tinha são medo, mas aí que tão o fofos marido assim. dela, o marido dela foi chutado quando eu era criança. Então imagina a violência desses bichinhos, né? Que são os boxeadores mesmo, né? São gigantões. Tem muito, muito, muito canguru pra tudo quanto é lado. Tem mais canguru do que gente, literalmente. Que são 25 milhões de pessoas só na Austrália e tem milhões e milhões de cangurus por todo lado lá. Claro que não nas cidades grandes. E ela falou que ela não gosta de koala, que tem cheiro fedido e tal. E foi uma experiência diferente da minha. Eu acho que os koalas lá em Brisbane não tomam banho. Porque eu peguei uns koalinhas lá em Melbourne e eles estavam limpinhos, eles tinham um cheiro maravilhoso de eucalipto, que é a única coisa que eles comem. Inclusive a moça do tour, ela falou que eles, inclusive o xixi e o cocô deles tem cheiro de eucalipto. Porque eles só Ah, comem eucalipto. Inclusive, eles tiram o líquido do eucalipto e quase nem bebem água. Só comem eucalipto. Então foi. Achei estranha essa mas de história acordo de com ela, ela fedido, é. não é assim. É. Mas foi bem legal também. Bom para matar a saudade. A última entrevista até hoje foi a da Rosângela, que é, olha só, amiga da Dona, porque a Dona Meirelles, a caracterizadora do Cidade de Deus, ela mora em Munique, mas ela estava passeando em Verona, na Itália, quando ela nos deu a entrevista. E foi na casa da Rosângela. Aí ela nos apresentou, Aham. a gente falou, pô, Itália, legal, né? Vamos conversar com ela também. E foi muito interessante. Foi uma história, outra história motivadora, porque ela se mudou para a Itália depois dos 50. Sim. Começou do zero, criou toda a vida lá. Teve uma época ruim, ficou doente, estava na Alemanha, ficou doente, ficou internada e tal. Trabalhou lá para pagar as despesas. Sim. Não, ela se divorciou e foi sozinha, né, É, pra. com filhos Então, grandes isso. já no Brasil, É, se mudou para a Europa e agora mora na Itália, mora lá em Verona, pertinho de Veneza, que às vezes ela vai almoçar, vai jantar em Veneza, olha que chique. E mora lá na cidadezinha do Romeu e Julieta, que não tem a menor graça, segundo a dona. Para mim, o que eu mais lembro dela é uma visão poética que ela nos deu, falando de como ela ouve o nosso podcast. Que ela falou: Ah, eu ouço todos os seus episódios andando de bicicleta pelas plantações. Olha que Uhum. coisa mais poética, né? Ela ouve nosso podcast pelas plantações na Itália, Gui. Ai, e a gente lá só falando besteira. Aqueles- Mas, não, mas o podcast dela realmente foi muito lindo, porque as pessoas que a gente entrevista geralmente trazem uma história, assim, de recomeço. Mas o dela foi muito especial por causa disso, porque as pessoas que impõem limites, né, a si mesmo, porque ela, depois dos 50, você começa uma vida do zero, e no exterior é É, muito e agora difícil. ela encontrou amor também, casou de novo. Então, E tá lá na Itália, super bem, super é, tranquila. E foi uma entrevista também muito gratificante pra gente, com outra pessoa que a gente não conhecia. com certeza. E a gente tem mais uma entrevista, né? Que ficou faltando aqui, é de. É, até aqui foram 25 convidados que a gente teve nesse primeiro ano. Na próxima semana, nas 2 próximas semanas, a gente vai ter
o último episódio desse ano, que vai ser com a Tati, eu conheci também aqui no Japão. Ela também casou com um militar americano e mudou lá para Delaware. E a gente riu muito, muito, muito na entrevista, porque ela tem uma forma bem peculiar Peculiar. de descrever Wilmington. Então, ouça na próxima semana, tá muito divertido. E como eu falei, vai ser a nossa última entrevista desse ano, porque eu e o Gui, a gente tem tanto projeto, a gente tem várias coisas para fazer e tá meio corrido, não tá dando tempo. Então, para a gente continuar mantendo a qualidade, fazendo alguma coisa legal, a gente falou, não, vamos dar um tempinho, a gente vai fazer um hiato, e a gente volta no próximo ano, com certeza com mais gente bacana, tão bacanas quanto essas que a gente entrevistou, porque, cara, brasileiro é impressionante, né? Brasileiro sabe contar história, sabe transformar perrengue em humor Yeah. e sabe se reinventar. Nossa, eu fiquei tão orgulhoso da gente, assim, dos brasileiros, de ser brasileiro por causa disso, porque nem sempre são histórias fáceis de você viver, mas o jeito que a pessoa conta fez toda a diferença. Então, obrigado a quem veio participar e obrigado a quem ficou acompanhando a gente, os nossos ouvintes maravilhosos. Sim, né? Sem ouvinte a gente não tem por que fazer, né? Então, muito Sim. obrigada a vocês que sempre nos ouvem. Mandem sugestões, mandem críticas, não sejam muito duros assim com a gente, porque a gente está aqui se divertindo. Pra gente é muito legal conversar com essas pessoas todas e aprender muito. A gente tem aprendido muito e saber sobre como é que vivem os brasileiros no exterior, como é que se viram, o que é que fazem. Nem tudo são flores, nem tudo é alegria, mas a gente tira Uhum, de letra. Isso é com uma certeza. grande característica do brasileiro, a adaptação, a flexibilidade do brasileiro que a gente vê em todos os lugares, que é excepcional, que é muito, muito, muito legal. Então, É. obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Não se esqueçam que nas próximas 2 semanas temos 2 episódios com a Tati, que vive lá em Delaware atualmente, que atravessa os Estados Unidos de carro para lá para cá, quando dá na telha. Ouçam lá. Então, depois desses 2 episódios, a gente volta no próximo ano. Mas se você não ouviu, ou se quiser ouvir de novo alguma entrevista, fique à vontade. Os episódios estão todos aí à disposição, a gente não vai tirar nenhum. Mas aí Sim, vamos encerrar a nossa primeira temporada, né, Gui? sim. E Hilda, muito obrigado por participar desse podcast comigo, de estar aqui toda semana comigo, topando. Ai, que memória pra gente também, né, Hilda? Foi maravilhoso. A gente morando assim. Eu fico até emocionado porque a gente mora longe. E toda semana a gente estava aqui conversando por horas e horas e horas e horas e horas. Então, isso assim, acho que a gente fala de ser cidadão do mundo. Como que você mantém uma amizade mesmo longe? Como você mantém uma conexão? E não é qualquer amizade, não é qualquer conexão. A gente fala sobre assuntos profundos, às vezes difíceis, mas com muito humor e muita criatividade também. Então, muito obrigado, Hilda. Eu que agradeço. E pensar que assim, eu te conheci com 14 anos, você tinha 14 anos, eu fui sua professora, olha só. E aí a gente virou amigos, Sim. amigas, nós viramos amigos, nós viramos amigos. BFF. Desculpa, BFF eu não sei, né? Amigos, amigos. Miguinho, miguinho. E é muito legal a gente poder ter alguém Ai, com quem a gente compartilha do mesmo senso de humor, que a gente tem um senso de humor parecido, a gente adora dar risada, então sim. Ah, foi muito bom. a gente tem só a agradecer todas as pessoas que vieram e participaram com a gente e também todas as pessoas que estão ouvindo. Continue ouvindo, pelo amor de Deus. Chame seus amigos, mostrem para seus tios e tias, etc. Porque olha só, a gente está conversando com brasileiros que estão contando suas histórias ao redor do mundo. Então, muito obrigada. E a gente volta logo, logo. Né, Gui? Com certeza. Então, até a próxima, Hilda. Até a próxima, pessoal. E nos vemos logo, logo. É isso aí. Muito obrigada. Curta, comente, compartilhe o nosso podcast. E a gente volta já já. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. We're gonna let you go now. now.